Volvida mais uma semana, cá estamos para trazer mais um médico de família. Hoje vamos falar de tosse. Quem nunca teve tosse? Será uma doença? É um reflexo? Vamos tentar perceber o que é. Com isso e para isso temos mais uma vez connosco a doutora Cláudia Neves. Cláudia, mais uma vez, bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui novamente no Médico de Família. Hoje eu não vou ser só alguém que está a fazer o programa contigo, vou realmente ocupar aqui este espaço, porque como tenho muitos problemas de tosse, quero saber de tudo e não te vou poupar a nada. Mas começamos pela primeira pergunta. A tosse pode ser considerada uma doença? É apenas um reflexo, um sintoma? E mesmo quando se fala de tosse crónica, pode-se dizer que a tosse é uma doença? É assim, tosse é um sintoma, não é uma doença. É uma manifestação de algo que não está bem. E não é só um sinal, nós não só vemos, mas é sobretudo um sintoma porque a pessoa sente e vive a tosse. E a tosse, escolhi este tema porquê? Porque é um sintoma muito frequente e, como tu já disseste, todas as pessoas já tiveram tosse em todas as idades, várias alturas do ano, vários tipos de tosse. E é muito frequente, é uma queixa muito frequente, tanto nas crianças como nos adultos, em determinadas alturas do ano. E muitos pais, de certeza, que já passaram noites em branco ou a dormir mal por causa da tosse dos filhos, sobretudo no outono, no inverno, no início da primavera. E logo a seguir à febre é a queixa mais frequente nas urgências pediátricas ou do médico de família das crianças, nas consultas abertas, consultas urgentes. É um mecanismo de defesa do nosso sistema respiratório. O nosso aparelho respiratório tem por base realmente a entrada de oxigênio, a saída de dióxido de carbono e de outros gases, mas é sobretudo oxigênio que é importante para as células. Ou seja, só deve entrar ar e sair ar. E está programado nesse sentido, mas se por alguma razão existe mais qualquer coisinha que entra ou que é produzida lá em excesso e que fica ali estranho, a tosse é um mecanismo reflexo das nossas vias aéreas inferiores para expelir aquilo que está ali que está a incomodar o bom funcionamento do aparelho respiratório. Ou seja, a tosse é boa, é um mecanismo de defesa. Eu costumo dizer aos meus utentes que estão sempre a querer tomar medicamentos para não ter tosse, que se não tivessem tosse, se nós não tivéssemos tosse, estávamos sempre com pneumonias, com infecções respiratórias baixas dos pulmões, dos brônquios. Porquê? Porque tudo o que entrasse acumulava ali, infectava e tínhamos infecções do aparelho respiratório baixo, o que é muito mais complicado. Ou seja, portanto, a tosse normalmente é um mecanismo reflexo e ocorre automaticamente, normalmente sem pensarmos. Realmente engasgamos, dá-nos vontade de tossir, ou temos expectoração, dá-nos vontade de tossir. Quando realmente não é reflexo, é psicológico, aí já é outro aspecto. Normalmente tossimos só quando estamos acordados e não tossimos a dormir. Porque o que é muito curioso, estando lá na mesma... Porque aí não é reflexo, é psicológica. É diferente. É raro, mas pode acontecer. A pessoa pode ter um tique que está sempre a tossir. Mas, por exemplo, eu quando estou com alergia, também não sei, confesso que não, como estou a dormir não sei, mas eu não tenho memória de tossir quando estou a dormir e sei que estou com tosse, e às vezes, tu sabes disso, não é? Já cheguei a ter tosse de 4 meses e mais, interrupta, mas durante a noite realmente não tosso, e não é uma tosse psicológica, não é? É uma tosse alergia. Portanto, de alguma forma, quando estamos a dormir, o nosso sistema também desliga aí qualquer coisa, não é? Depende do tipo de tosse. Ok. E depende, se for alérgica, se a pessoa está exposta ou não aos alergenos que desencadeiam a tosse. Ok, não é? Já entendo. Ou seja, a tosse é a saída de ar a alta velocidade das vias respiratórias para eliminar algo. Isso, no fundo, é que é a tosse. Pode ser um corpo estranho que entrou, que é muito frequente nas crianças. Pode ser água quando nos engasgamos e respiramos ao mesmo tempo e a água vai para as vias respiratórias, engasgamos e tossimos. Pode ser a expectoração em excesso. A nossa camada interna das vias respiratórias produz muco, normal de lubrificação. E esse muco serve também para ele próprio a expelir, no sentido ascendente, tudo o que lá esteja mau. A tosse ajuda, quando esse muco é em excesso, a libertar essa expectoração. É quando nós sentimos realmente a expectoração na boca ou na faringe. E isto é desencadeado pelo nosso sistema nervoso autónomo, por isso é que é inconsciente. É um mecanismo reflexo, vai estimular ali as nossas terminações nervosas para provocar estas constrições abruptas das vias aéreas para eliminar ar a alta velocidade, não é? Temos também outra eliminação de ar a alta velocidade, que é o espirro, que também é um mecanismo de defesa para expelir realmente
algo que é estranho ao nosso organismo, mas pelas fossas nasais. A tosse é pela boca. Remoção de tudo o que seja irritante, até pode ser simplesmente um fumo. Quando estamos, por exemplo, num incêndio, estamos a inalar muito fumo, dá-nos o reflexo da tosse, para realmente impedir o máximo possível que esse fumo, que é tóxico para as nossas células, possa entrar, não é? Eu, como te disse, como sabes, sofro muito de tosse por causa da alergia. Mas nem sempre a tosse é comum com a tal chamada tosse produtiva. Podemos definir como tipos de tosse diferentes, essa produtiva ou tosse seca, são tipos de tosse diferentes? Sim. É uma das características, quando nós temos alguém que se queixa de tosse na consulta, nós que tentamos caracterizar essa tosse. Essa é uma das perguntas sempre. Tem expectoração ou não tem expectoração? São 2 tipos de tosse. Tosse seca, tosse produtiva, ou com expectoração. Essa expectoração pode ser simplesmente muco, que as pessoas dizem transparente, branco. Pode ser já mucopurulenta, que é amarelada, esverdeada. Pode ser até com sangue. A caracterizar realmente se é seca ou produtiva é importante, e realmente também caracterizar essa expectoração, a cor da expectoração também nos dá alguns sinais da sua causa, porque se a tosse é um sintoma, tem que haver uma causa subjacente, mas já lá vamos. Porque relativamente ainda aos tipos de tosse, nós podemos caracterizá-las em termos de tempo. Se a tosse existe há uns dias, há 2, 3 semanas, é uma tosse aguda. Se existe há 4 semanas numa criança, há 8 semanas no adulto, é uma tosse crónica. Claro que, por exemplo, alguém que tem uma gripe, tem tosse durante 1, 2 semanas, é tosse aguda. Alguém que, por exemplo, é fumador e tem uma doença crónica associada ao tabaco, se chama doença pulmonar obstrutiva crónica. Nesse caso, tem tosse crónica, porque realmente tem acessos de tosse, não quer dizer que seja diariamente, mas muito frequentemente. Está associado ao seu problema de base. Por isso é que a tosse pode ser classificada em termos de produtiva ou não produtiva, seca ou produtiva, e em termos de evolução no tempo, durabilidade, aguda ou crónica. E quando falamos em tosse produtiva ou tosse seca, eu tenho uma dúvida que é... as pessoas, ou pelo menos eu, pensava que tosse produtiva é que quando eu ao tossir sai a expectoração. Mas eu tenho algo que é, eu quando tosso não sai expectoração, mas eu sinto o muco na garganta. Produtiva. Era essa a questão, ou seja, se isso é considerado na mesma, produtiva. Sim. Portanto, já respondeste. E nós, ao ouvir a tosse, já temos essa noção. Se a tosse é seca, porque ouvimos realmente a libertar-se. A tosse é produtiva, liberta-se as secreções, mas normalmente as pessoas engolem. Ou seja, passa do aparelho respiratório para o aparelho digestivo. Não tem problema nenhum, é eliminada pelas fezes, não tem problema nenhum. É uma forma de eliminar também. É uma forma de eliminar. Aliás, as crianças pequenas não sabem expectorar. E muitas vezes elas vão engolindo, o estômago fica cheio. É muito frequente nos acessos de tosse a criança vomitar expectoração. É uma forma de limpar. Muito bem. Já falaste em causas da tosse, acabámos de ver a alergia é uma delas, mas há muitas, não é? É muitas. Qualquer infecção nas vias respiratórias vai desencadear vários processos de defesa do nosso organismo. Uma delas aumenta a produção do muco. Logo isso desencadeia a tosse. E seja, por exemplo, nos seios perinasais, que é umas cavidades que nós temos no nosso crânio, aqui na zona maxilar, na zona frontal e lá mais internamente, o esfenoidal, etmoidal, são normalmente cavidades que são arejadas, ou seja, são preenchidas por ar. E tem por objetivo nós mantermos o equilíbrio, porque o nosso crânio, o conjunto de ossos todos ligados, é pesado. Estas estruturas que estão aqui com ar serve realmente para o nosso equilíbrio. Quando por alguma razão não existe o arejamento dessas cavidades, os seios perinasais, existe acumulação de secreções que infectam, temos a sinusite. Acumulação de secreções que depois escorrem para a nossa nasofaringe, orofaringe e dá vontade de tossir, porque temos secreções na nossa garganta, é assim que as pessoas dizem. Por exemplo, este é um exemplo de infecção que pode desencadear tosse. Mas pode ser nos seios perinasais, pode ser nos pulmões, pode ser nos brônquios, pode ser na faringe, na laringe. Tudo que realmente desencadeie uma infecção, seja ela provocada por vírus, bactérias, nas vias respiratórias, pode desencadear tosse.
mais ou menos produtiva, dependendo também das pessoas e da causa, como as gripes, as constipações. A asma e a doença pulmonar obstrutiva crónica são duas doenças respiratórias crónicas que também são a origem muito frequente de tosse. A asma surge mais frequentemente na infância e a doença pulmonar obstrutiva crónica já na idade adulta, associada ou ao tabaco ou à inalação prolongada de outras substâncias. As alergias que afetam sobretudo a parte respiratória, pessoas que tenham alergias de vários tipos, que tenham rinite alérgica, que tenham simplesmente alergia, seja a ácaros, seja a pólenes, seja a pelos de animais, facilmente têm tosse quando estão na presença desses alergenos. Porquê? Porque esses alergenos, ao serem inalados, vão desencadear o aumento da produção das substâncias químicas que desencadeiam a tosse. E a rinite alérgica também é outra causa de tosse frequente, porque existe a tal escorrência lá da parte posterior. Que acaba por ser contínua e depois tem essa tosse também, ela contínua. Que desencadeia a tosse. Temos outra causa que não é propriamente respiratória, mas também é uma causa frequente de tosse, que é o refluxo gastroesofágico. Pessoas que tenham um problema na válvula que liga o esófago ao estômago, que normalmente está ao nível do diafragma, é o músculo que nós temos que separa a caixa torácica da cavidade abdominal. Quando isto funciona bem, nós quando comemos, os alimentos entram no estômago e não voltam para trás, porque quimicamente é completamente diferente do esófago. Quando existe uma hérnia do hiato, quando existe algum tipo de problema de saúde que aumenta a probabilidade deste refluxo, os ácidos do estômago vêm para o esófago e, por vezes, até à garganta. Além de causar problemas no esófago, causa muitas vezes a tosse, por causa do tal ácido gástrico que está na garganta. Sobretudo, é típico mais quando a pessoa se deita. Está na horizontal, claro. Maior probabilidade do refluxo e da tosse. Existem também medicamentos que podem ter este efeito secundário da tosse. Existe um grupo de antihipertensores, os inibidores da enzima de conversão da angiotensina. É um grupo de medicamentos usados para tratar a hipertensão arterial, que podem ter como efeito secundário a tosse. Claro que, felizmente, é numa minoria dos utentes, mas pode acontecer. E é tipicamente uma tosse seca. Claro que, se inalarmos fumos, vapores ou algum corpo estranho, é também motivo para tosse. E outras causas cardíacas, como uma insuficiência cardíaca, o coração não bombeia bem o ar, não bombeia bem o sangue, para os órgãos periféricos, acaba por acumular líquido nos pulmões, insuficiência cardíaca descompensada também pode dar tosse. A embolia pulmonar, que é quando um coágulo entope uma artéria num pulmão, também desencadeia tosse. E, claro, as doenças oncológicas, cancro dos brônquios, dos pulmões, também realmente provoca tosse. Existe também a causa psicológica, que é mais raro, aí a tosse é voluntária, não é reflexo e tipicamente o paciente só tosse quando está acordado. E normalmente está associada à ansiedade. Uns tiques, há pessoas que têm tiques nos olhos, há pessoas que têm tiques de expressões faciais e há pessoas que têm da tosse, como tique, por assim dizer. Portanto, é psicológica e não é um ato reflexo. Interessante. Sendo que comigo acontece uma coisa curiosa, que é quando estou com a tosse de alergia, com a sinusite, eu sei que há momentos específicos em que eu sei que vou tossir mais. Por exemplo, se apanho mais frio, eu sei que exponencia a minha tosse. A altura das refeições exponencia a minha tosse. Há alguns momentos que eu sei, ao deitar, por exemplo, ou seja, mesmo quem tem tosse, há algumas circunstâncias ao longo do dia que pode aumentar ou diminuir essa intensidade da tosse, não é? Por exemplo, nas gripes e constipações, a tosse é mais frequente ao acordar. Porquê? Porque quando nós estamos deitados, as secreções foram acumuladas durante a noite. São ali acumuladas, tem a ver com a gravidade. Quando nos levantamos, vai escorrendo. E então, normalmente, as pessoas queixam-se muito da expectoração mais amarelada de manhã. Ao longo do dia, se calhar, já não é tão amarelada. É porque esteve ali parada, foi sobreinfetada com bactérias e é mais abundante. Muito bem. Já voltamos a este assunto. Vamos fazer uma pequenina pausa, apenas 2 minutos. Já voltamos. TV Novo Tempo, o canal da saúde, o canal da esperança.
Estamos de volta para lhe trazer a segunda parte do Médico de Família de hoje. Estamos a falar de tosse, mas antes de irmos tossir, vou-lhe dar mais uma oferta. É isso mesmo, o Guia de Estudo Máquina Humana, este guia de estudo que temos partilhado consigo, preparado por vários especialistas, com guias muito práticos para lhe trazer um estilo de vida mais saudável. Também, por exemplo, muitas dicas práticas sobre alimentação, como preparar alimentos saudáveis, como ter, por exemplo, um estilo de vida muito saudável, e tem também alguns remédios naturais para usarmos no nosso dia-a-dia. Mais concretamente, 8 remédios naturais. E o melhor de tudo é que é totalmente gratuita. Basta enviar-nos uma mensagem a dizer Máquina Humana para o 933 93 9291. 933 93 9291. Cláudia, voltamos à nossa tosse. Já partilhaste connosco algumas das causas e à medida que foste partilhando as causas, eu fui percebendo que algumas são insignificantes, como um pequeno reflexo, acontece naquele momento e não volta a acontecer mais, mas outras podem ser um sintoma de algo muito mais grave. Quando é que a tosse nos deve acender um alerta e dizer é a altura de eu ir ao médico? Felizmente, a maioria dos casos não é para ir a correr ao médico. E nós tentamos, ao longo do tempo, nós médicos de família, ensinar isto aos nossos utentes. Quando é critérios para ir ao médico, quando é critérios para ficar em casa e realmente tratar por si. Quando a respiração é rápida e superficial, começa a haver uma insuficiência respiratória, com dificuldade respiratória, aí é para ir mesmo para urgência, telefonar para a linha de saúde 24. Quando os lábios e as unhas começam a ficar azulados, é já falta de oxigênio, um sinal também de insuficiência respiratória. Quando existe paragem respiratória, a pessoa para de respirar, mesmo que momentaneamente, pode haver alguma obstrução. Quando existe expectoração com muito sangue, não é com raios de sangue, é com muito sangue mesmo. Quando a tosse é de início súbito numa criança e que se pensa que a criança pode ter inalado algum objeto. Temos dúvidas se a criança pôs ali alguma coisa, se engoliu, se pôs no nariz. É também para recorrer imediatamente a um serviço de urgência ou qualquer outra sugestão, que se há dúvidas se inalou corpo estranho. Portanto, estas são as emergências. Depois, quando pedir ajuda médica, em dias, não tem que ser logo, se existe pieira, ou seja, se ao respirar eu parece que ouço gatos a miar. É sinal de constrição brônquica, o ar como que apita por estar a passar por um sítio mais apertado. Realmente os brônquios estão em broncoconstrição, mais apertadinhos e maior produção do muco. Há uma série de fatores que gera realmente essa pieira. Quando realmente a tosse é que nós dizemos que é como o latido de foca, com também dificuldade respiratória. Diz-se mesmo tosse em latido de foca. Quando existe um aumento da frequência respiratória, notamos que a pessoa parece estar a respirar mais superficialmente e mais rápido. Ofegante, né? E não consegue respirar normal, calmamente. Quando é acompanhada de febre de mais de 72 horas, mais dos 3 dias completos. E nós contamos 3 dias mesmo de 24 horas, não é? Porque começou na segunda, por exemplo, imaginemos, hoje é quarta, são 3 dias. Não, hoje é quarta, são 48 horas. 3 dias completos. Quando é uma criança com menos de 3 meses. É para consultar o médico a ver realmente o que é que se passa por observação. Quando existe a expectoração amarelada, esverdeada, que é sinal já de sobreinfecção bacteriana. Quando é acompanhada a tosse por uma dor torácica. As pessoas dizem muito, tenho uma dor nas costas, em determinado sítio. Ou quando realmente a pessoa tem tosse e que muitas vezes está associada a vómitos. Pode até não ser nada de grave, mas a tosse que está sempre com vómitos, a pessoa acaba por correr o risco de desidratação, porque não aguenta nem a água no estômago. Porque a tosse provoca realmente vómito. Deve programar uma consulta, aí já mais a médio prazo, se tiver tosse há mais de 2 semanas, se tiver tosse que já interfere com o seu sono, o seu descanso, ou se tiver tosse e também perda de peso. Aí temos que realmente investigar a causa, porque como já vimos, a tosse é sempre um sintoma e temos que investigar a causa quando ela realmente começa a ser destas 3 características. Tu mencionaste, eu prestei atenção, quando mencionaste, desculpa lá a redundância, que a tosse com sangue apenas se for abundante é que deve ir à urgência. Então, mas a minha pergunta é quase depois não mencionaste visitar ao médico. Então, mas não deve ir marcar uma consulta imediatamente se vir sangue na tosse, mesmo que não seja abundante? Mesmo
Se a pessoa tem tosse há poucos dias e de vez em quando vem as pessoas descrevem mesmo, vem assim um fiozinho de sangue no muco. Isso pode acontecer porque a própria inflamação e o esforço da tosse sangra as próprias mucosas. Não quer dizer que seja algo de grave. As pessoas têm logo medo de cancro ou tuberculose. E geralmente podem ser causas plausíveis para a tosse com sangue. Mas, na dúvida, concordo, deve consultar o médico. Mas a grande maioria dos casos é realmente do esforço da tosse que vem esses raios de sangue. Mas também, se for, é esporádico, não é? Acontece aquela vez, porque automático aquilo não fica 2 ou 3 dias claro, com sangue na tosse. Constantemente com sangue, e se for em grande quantidade, aí é para ir a uma urgência, sim. Muito bem. Como tratar? Queremos, a tosse é natural, faz parte, mas não a queremos cá. Como nos livrar dela? Temos que ajudar a tosse a ser efetiva. Se o grande objetivo é expelir o que não está bem, então nós devemos, pelos nossos hábitos, ajudar essa tosse a ser efetiva. Beber abundante água. Porquê? Porque se estivermos bem hidratados, essas secreções vão ser mais líquidas, mais fluidas, a tosse é mais eficaz, dura menos dias. Aliás, muitos xaropes para a tosse produtiva, o que vão fazer é também, alguns deles, é diluir esse muco, não é? Sim. Claro que se a pessoa beber pouca água ou estiver desidratado, a expectoração fica mais seca, agarrada, e essa tosse vai ser mais prolongada. Importante evitar a exposição ao fumo do tabaco, se está com tosse, ou outros fumos. Alguns xaropes caseiros, como o xarope de cenoura com açúcar amarelo ou de cebola com açúcar amarelo, que é feito com rodelas de cenoura crua grossas. Há rodelas numa tigela, uma camada de açúcar amarelo, outra de cenoura, outra de açúcar. Aquilo cria um suco. Dada a colherada, também é efetivo porque é mucolítico. Ajuda o muco a ficar mais líquido. O gengibre, o mel, o limão também podem aliviar a tosse e está comprovado. Então, juntos, não é? Se nós juntarmos ali, se fizermos assim uma bomba para a tosse. Diz mesmo usar líquidos mornos, como chá de limão com mel, porque tudo o que é líquidos vai ajudar. E estes chazinhos caseiros, ou estes xaropes caseiros, os estudos dizem que têm mais até eficácia do que os xaropes para a tosse que há à venda. Mas eu já lá vou. A tosse normalmente, que é devida ao pingo do nariz, que normalmente nas gripes, constipações, tipicamente as pessoas referem que começou com um dia ou dois com pingo no nariz, depois 2 ou 3 dias depois estou cheio de tosse. Em vez de sair para a frente, começou a sair para trás. Por causa do gotejamento realmente posterior, é mais intensa à noite. Então é importante reforçar a hidratação da água. Antes de dormir, se houver obstrução nasal, fazer lavagem das fossas nasais com soro fisiológico ou água do mar esterilizada, existe à venda sob pressão, também ajuda. Atenção à temperatura e à umidade que temos no quarto onde vamos dormir. Se o ambiente estiver muito quente, vamos ter mais tosse. Eu chamo isto a atenção porque muitas vezes nas crianças pequenas os pais têm tendência a aquecer mais os quartos. Ambiente muito quente, mais tosse. Porquê? O ambiente está quente, a pessoa perde mais água também pela pele, acaba por transpirar, acaba por secar mais as secreções das vias respiratórias, dá mais reflexo de tosse. Engraçado, mas no caso das alergias, ou pelo menos na minha, acontece ao contrário. Ambientes úmidos aumentam-me mais a tosse, provavelmente porque aumentam também a propensão de ter lá o agente que me provoca a tosse, não é? Claro que se o ambiente for demasiado seco, também é importante usar o umidificador para manter o ambiente não tão seco como tu estavas a dizer. E o ambiente muito quente é mau. O ambiente muito seco também é mau. Temos que arranjar ali um equilíbrio. A inalação de vapores também ajuda, porque ajuda o muco a ficar mais líquido, mais fluido. Pode ser uma água quente numa panela, numa bacia, inalar aqueles vapores. Pode ser tomar um banho quentinho, fechar bem a casa de banho e ficar ali uns minutos a inalar o vapor que fica na casa de banho. Também ajuda a libertar depois mais muco pelo nariz. Até já o banho, só o próprio banho já ajuda. Sim, exatamente. Beber água depois desse banho quente para arrefecer e para evitar desidratação, porque se estamos num ambiente da casa de banho muito quente, depois não bebemos água, vamos ter outro problema. Então estar ali exposto aos vapores do banho, depois sair e beber um copo de água para hidratar. Ou então, como eu já disse, inalar água realmente, os vapores de água de uma panela.
Raramente existem xaropes para a tosse com vários objetivos. Os antitússicos, para não tossir, raramente são úteis, porque, como já vimos, a tosse é importante. Claro que quando interfere com o sono ou com o trabalho, pode ser necessário alguns xaropes para a tosse, mas evitar ao máximo usar, sobretudo, continuamente, de forma prolongada e constantemente. A tosse é importante. Existe mesmo uma associação, um estudo foi publicado numa revista de pediatria da adolescência, que diz que o tratamento da tosse das crianças com mel ao deitar pode ter mais eficácia do que muitos xaropes vendidos na farmácia. Engraçado. Não são palavras minhas, é realmente deste estudo que foi publicado. Gostaria só de salientar que estamos a terminar. Normalmente as pessoas têm tosse e vêm logo pedir antibiótico. Já vimos que existem muitas causas para a tosse. Não é necessariamente uma infecção bacteriana. Antibióticos é só para infecções provocadas por bactérias. Gripes e constipações, o antibiótico não faz nada. O antibiótico é quando é uma infecção supostamente bacteriana. E já altera a coloração da expectoração. Também. E aí já se nota Também, que há uma infecção. sim. Não é? Só isso são necessários antibióticos. Portanto, na maioria dos casos de tosse não é preciso antibiótico. Muito bem. Em jeito de brincadeira, como disse, tem tosse, tussa. É o que eu faço. Aqui, Cláudia, mais uma vez, obrigado pela tua sugestão e, sobretudo, também pela quantidade de dicas que tu deixaste para nós hoje. Para si que nos está a ver e a escutar, quero mais uma vez lembrar a oferta que temos trazido até si, o guia de estudo A Máquina Humana, com muitas sugestões, desde a área da alimentação, do descanso, do stress, também com algumas doenças concretas em que vai encontrar aqui não só como tratar, mas também como prevenir. Um estilo de vida saudável, eu diria, está na base da prevenção de grande parte das doenças que conhecemos nos dias de hoje, como, por exemplo, as doenças oncológicas. E o melhor de tudo é que é totalmente gratuito. Basta enviar-nos uma mensagem para o 933 939291 com as palavras Máquina Humana, depois entraremos em contato consigo para lhe oferecer gratuitamente. Foi um prazer estar na sua companhia. Marcamos encontro no próximo Médico de Família. Até lá, se Deus quiser.